Chegamos à penúltima aula do nosso curso e essa aula agora é uma aula extremamente importante. Por quê? Porque ela vai falar sobre a parte, o encerramento, né, de um discurso eficaz, de uma palestra eficaz, de uma pregação eficaz. Aquilo que vai realmente marcar a vida das pessoas e aquilo que realmente vai gerar transformação na vida das pessoas, que é o encerramento. Vamos ver agora aqui alguns pontos que são fundamentais para que você coloque na sua pregação no momento em que você estiver lidando com, estiver pregando, né, estiver, discursando. Vamos lá. Primeiro ponto é, o ideal é que você coloque sempre uma pergunta no final. Quando você caminhar, quando você estiver na fase final do seu discurso, você já passou por todo o esboço, já deu todos os pontos que você tinha que dar. Faça aquela pergunta, que está conectada com o início, né. Então, por exemplo, você pregando, vamos trabalhar em cima de Romanos 12, que a gente já citou aqui, quando fala sobre mudar a sua mente, né. Então você faz aquela pergunta: "Que tipo de pensamento é que você ainda tem hoje? Ou qual é a qualidade da sua mentalidade? Ou você pensa, ou os seus pensamentos ainda estão de acordo com esse mundo, ou seus pensamentos estão de acordo com a palavra de Deus? Então você traz a pergunta que vai levar a pessoa a pensar naquilo que foi ministrado antes. E logo depois que você faz isso, você entra com uma citação. Então você entra com uma citação do tipo: a Bíblia ensina que, se moldarmos os nossos pensamentos conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, se nós tirarmos o molde do mundo e moldarmos nosso pensamento de acordo com a palavra de Deus, vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí você vai, logo depois disso, você vai partir para resumir os pontos que você ministrou. Então, os pontos que você elencou nessa passagem, né? Digamos que os 3 pontos que você tenha colocado tenha sido o primeiro ponto, o que são os pensamentos do mundo, como moldar os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus e o que é a vontade de Deus. Você colocou essas 3 coisas, você traz um resumo do que você ministrou nesses 3 pontos, para poder a pessoa rememorar os tópicos que foram ministrados, né. Se você tem algum segredo para revelar, se você tem algo para poder falar ainda nesse discurso, essa é a hora, né, de você trazer. Às vezes você quer deixar justamente aquele pulo do gato, aquela frase de revelação mais poderosa para o finalzinho. Então é essa hora que você deve trazer, que você deve trazer à tona para poder as pessoas, de fato serem, impactadas. E finalmente faça um apelo sincero, fale chame realmente as pessoas para a reflexão, se for um apelo para a salvação, se for um apelo para a santidade, se for um apelo para a transformação, para uma mudança de atitude, faça esse apelo que faz com que a pessoa, se comprometa, né, se comprometa com o que foi ministrado antes e possa, assim, ter uma mudança na sua vida. Então aqui está a aula 9, que é onde a gente fala sobre, esses elementos necessários para o encerramento de um discurso, de uma pregação, de uma palestra que sejam realmente impactantes.